Olá, boa tarde. É, Hoje nós vamos gravar essa aula, que a gente vai falar de um assunto bem importante para todo mundo, que é o dormir. Aí eu pergunto, você dorme bem? Eu conheço muita gente que não dorme, né? Ou toma remédio, ou está passando por uma fase difícil. E eu conheço gente que fala, não, eu durmo bem. Mas, nossa, eu estou tão sem memória, eu estou tão cansado. Então, às vezes, o dormir, né? A pessoa pode dormir, mas pode não descansar, não ser um sono reparador, um sono que realmente renove suas energias, que te deixe plena para um dia maravilhoso para se viver, né? Então, pensando nisso, alguns fatores, né, que afetam o nosso sono são estresse, ansiedade, o ambiente, né? Às vezes, sei lá, um vizinho barulhento, um cachorro do vizinho, apneia, às vezes a gente não respira bem e acorda várias vezes à noite, tem pessoas que nem sabem que tem. Da Ronco, União, porque quando a gente está trabalhando com ou seu artesanato, ronco ou do outro. então a gente tem aquela troca de conhecimento. Eu vou ativando o mudo, quem puder entrar e já, né, desligar o microfone para não ficar na gravação. Então, nariz entupido, às vezes a pessoa é alérgica e muitas vezes na hora de deitar é que o nariz tampa. Então, a pessoa não respira bem, não oxigena bem e tem um sono inquieto. É muito comum também. Níveis hormonais, né? Nós mulheres, os homens também têm, a certa idade, os hormônios começam a ter, ficarem meio desregulados, isso afeta também a questão do sono. E nós adultos, e principalmente as crianças, né? Às vezes temos pesadelos, medo da criança, né? Às vezes tem muito medo, fases de medo. É, Deixa eu só colocar um minuto aqui. Então, como fazer para a gente cuidar, de ter um sono bom? Eu sempre falo, é importante a gente cuidar do dia para ter uma noite reparadora. Então, para a gente quebrar ciclos negativos, a gente tem que cuidar do dia para quando chegar à noite, você conseguir estar mais sereno, menos estressado, menos ligado na tomada, né, que é o que a gente fala, e conseguir usar alguns óleos e dormir melhor. Aí, o outro dia, você vai usar óleos desde da manhã. Aí vai usar os óleos algumas vezes por dia, de forma a diminuir o seu nível de estresse, né, de ansiedade e tal, e chegar à noite, você está mais propício a dormir. Então, alguns óleos eu dou dica aqui de se usar, né, ao acordar, que eu gosto muito. O peppermint, o limão, o lemon, né, que é o limão siciliano, o alecrim, a bergamota, o motivate e o elevation, que são, esses dois últimos são dois mix da doTERRA, que são para colocar a pessoa para cima, para frente. Porque muitas vezes a pessoa não dorme bem e já acorda com energia lá embaixo. Praticar atividade física. Eu mesmo sou uma prova viva que isso não é tão simples. Quando uma pessoa está anos sem dormir e mega sem energia, não tem como praticar mais nada. Então, depois que esse ciclo se quebra, ou se você tem coragem de praticar um esporte, isso ajuda também no ciclo do sono. Então, para a questão do esporte, alguns óleos que são muito úteis é o Peppermint, o Elevation e o Deep Blue. Porque às vezes você tem um dolorimento, você está parado há muito tempo, ou né, tá com preguiça mesmo de ir, pinga uma gotinha do Peppermint na, aqui no dedo, coloca no céu da boca, e isso vai ajudar a dar um up, e você, além de respirar melhor, né, inalar o óleo também, você vai oxigenar melhor e você vai praticar esporte de uma forma mais efetiva, mais prazerosa, com mais energia. Cuidar da alimentação, né, para não deixar que o estresse, a ansiedade, como eu falo aqui, que eles que dominam o ritmo, né, da sua boca nervosa. Então, óleos que ajudam nessa questão. A gente tem os mix Metapower, Smart Sasse, e tem os cítricos também, como o grapefruit, o limão, a laranja, que vão ajudar nessa questão.
cuidar da higiene do sono, também é importante. No final da noite, evitar levar para a cama um celular, ou tem gente que tem televisão no quarto. Tem gente que cria um vício, né? Vamos dizer, de dormir só com a televisão ligada, põe até um timer. Mas geralmente essas telas a gente já é exposto a elas o dia inteiro. E aí, tendenciosamente, se você entra no Instagram, você vai ver um Reels, vai ver outro, vai ver um Stories, ou vai responder um WhatsApp que vai gerar outro, e ali, de repente, alguma coisa pode criar um gatilho, além da tela ser um estimulante, alguma coisa que você vê ali que criar um gatilho realmente do despertar. Então, evite. E usar os óleos essenciais que ajudam a relaxar à noite, né? Quando a beleza da noite chega e a gente está doido para descansar. Então, usar óleos que vão ajudar nesse aspecto. Então, eu vou falar durante a aula sobre alguns desses óleos que eu indico e as formas de se usar. Então, eu sempre indico, na hora de dormir, é importante você fazer um uso no conjunto. Você usar tanto de forma inalatória, que pode ser uma gota na mão, ou pode ser usando o inalador pessoal, usando o difusor do lado, usando alguns óleos sublingual também, que tem um efeito relaxante poderoso, e usar de forma tópica. Fazer umas misturinhas, ou ter uns mix já pronto, passar com óleo de coco e passar ali nos pontos de pulsação. Aqui, então, eu falo, durante o dia, é muito bom usar a sinergia de óleos essenciais que tenham limoneno e pineno, para administrar esse nível de estresse e ansiedade. Eu estou estudando, né, aromaterapia para virar aromaterapeuta clínica e apaixonada cada vez mais com o conhecimento que a gente vai tendo para conseguir aplicar isso e ajudar, criar sinergias poderosas, usar outras sinergias que a do Terra já tem pronta para esse fim, né, para o dormir, para o estresse, para a ansiedade, para o déficit de atenção, para vários assuntos. Então, é muito legal mergulhar nisso e aprender e ensinar sobre o uso correto dos olhos para ajudar na questão aqui, como estresse, ansiedade e equilibrar o sono. Então, alguns óleos que eu indico para esses assuntos é o frankincense, o Douglas Fir, Siberian Fir, o Juniper Berry, a camomila romana, manjerona, alecrim, a laranja, o white orange, que assistiu a aula da Fê ontem, ela falou muito da laranja para a questão do estresse, a tangerina, a bergamota, que foi que eu comecei hoje a aula inalando, e existe o kit das emoções, que são vários rolãozinhos já prontos, que cuidam dessa parte emocional. E o Balance, que para mim é é o meu perfume pessoal, que eu passo nos pontos de pulsação para me ajudar nisso aí, de, como eu falei antes, quebrar esses ciclos aí, de ter um dia muito louco para chegar à noite e conseguir relaxar e ter uma noite que realmente descanse a gente. Então, durante o dia, fazer algumas sinergias com esses óleos. Aqui, a gente pode colocar, misturar aqui uma flor com uma madeira ou um cítrico, a gente fazer algumas misturinhas aqui. E de noite, óleos próprios também para a gente usar daquela forma que eu falei, tanto inalatória como tópica no difusor. E às vezes a gente pode fazer umas combinações de alguns óleos ou usar já sinergias já prontas. Então aqui eu dou a dica, fazer sinergias com linalol, limoneno e madeira, misturar madeira raiz. Eu vou dar algumas receitinhas ali. Sobrou uma vírgula aqui. Então, óleos, como lavanda, que é a mais conhecida, né? Mas igual eu falo, nem só de lavanda vive a aromaterapia, é a mais conhecida, mas tem muitas pessoas que a lavanda não é suficiente ou não ativam ali realmente os mecanismos do sono da pessoa, ela precisa misturar, como eu falei, com cítrico ou com uma madeira.
mas são óleos indicados para essa questão do sono. Lavanda, a melissa, a laranja, né, que é o white orange, camomila romana, o calmer, a manjerona, o ylang-ylang, frankincense, tangerina, bergamota, niroli, petigram, vetiver, cedro, serenity, balance, que são 2 mix maravilhosos, e o peace, que está no kit das emoções. Então, você pode usar um único óleo ou fazer sinergias próprias com o kit. Quem começa com o kit, geralmente ali tem vários óleos que são poderosos nesse assunto, tanto para você cuidar da parte do dia, quanto para a noite. E depois a gente vai conhecendo outros óleos para associar a isso e tornar a experiência da aromaterapia ainda mais rica. No difusor, então, aqui eu deixo algumas dicas de misturinhas assim, que eu amo, que eu uso muito lá em casa. Lá em casa eu tenho um Volo, um difusor do meu lado. No quarto do meu filho tem o Petal, que é aquele que acende, né, a luzinha, que ele dorme com algumas misturinhas, e a minha filha agora tem um Pebble, que é o menorzinho. Então, toda noite eu invento, ou eu uso sempre, uma semana, eu uso, essa semana mesmo eu estou usando Serenity com a Manjerona. Depois, dependendo se eu estou com alguma questão respiratória, aí eu faço um lavanda, brief e lemon. No quarto do meu filho, eu costumo muito colocar lavanda, laranja e cedro, é uma coisa que eu faço muito, ou laranja, lavanda, laranja e o turmeric. É uma outra combinação que eu gosto muito no quarto dele. Faço algumas variações, às vezes, em vez da lavanda, eu coloco palma rosa, gosto de colocar, às vezes, a camomila romana. Então, aqui também outras ideias, como a camomila laranja frankincense, ou a palma rosa laranja vetiver, e várias outras formas de se combinar. Depois que a gente entende a importância dessas combinações, a gente vê que eles são mais ricos para se dormir. Nessa apresentação, depois, né, vai estar na gravação, eu posso disponibilizar. Aqui eu ainda coloco a sugestão do número de gotas para se usar de cada um deles, que é muito pessoal. Quando a pessoa está começando e se dorme com o difusor ali do lado da cama, como eu gosto de dormir, no meu criado mudo, às vezes a pessoa começa ali com umas 4 gotas. Eu hoje já durmo com 9 gotas. É o que eu gosto. O quarto é grande, né? É amplo. Então isso vai do particular da pessoa. A pessoa vai usando, vai testando, vai sentindo. No quarto das crianças, às vezes um pouco menos, até elas iriam acostumando e dependendo da proximidade também do difusor, né? O meu menino mesmo de início não gostava muito, ficava lá no pé da cama. Depois a gente foi aproximando, hoje fica do lado dele, que é a melhor forma, porque aquela fumacinha fria vem e você está inalando ali realmente as propriedades dos óleos essenciais. Acho que eu, particularmente, tenho uma história assim muito séria com sono. Eu sempre fui muito dorminhoca, assim, sempre não era uma pessoa assim muito fácil de pegar no sono, de dormir em qualquer lugar, como eu conheço gente que ainda te faz uma pergunta na hora de dormir, não espera a resposta. Mas eu dormia, assim, gostava de dormir muito, dormia muitas horas, quando era nova, de acordar tarde. Depois você, né, vira mãe, você vira uma plantonista, né? Você só não tem o salário de médico, mas você fica ali em alerta. E o meu primeiro filho, Francisco, não era uma criança que dormia. Desde bebê, eu brincava que parecia telecena, né? Quem conhece, que é de hora em hora. Eu era premiada a acordar. Às vezes não era para amamentar, não era nada, era só uma inquietação. Com 1 ano, com 2, com 3, aí eu fui fazendo alguns testes, que é importante também. Tirei leite, tirei glúten e fui administrando para tentar achar uma causa. Tentei, na época não conhecia os óleos essenciais, tentei homeopatia,
Aí escutei da médica falar, de repente, ele vai ser uma pessoa que vai dormir realmente só 4 horas por noite. Eu falei, socorro, morri, né? Vou agora passar a dormir 4 horas por noite na minha vida inteira. E usei melatonina com ele, nunca fui para a parte de medicamentos com ele. Quando ele teve 2 anos e meio, veio o diagnóstico de autismo. Então, aí, né, descobriu-se aí uma outra, né, questão neurológica que podia atrapalhar, que podia gerar essa agitação aí também para o dormir. Enfim, até os 9 anos de idade, o Francisco dificilmente dormiu uma noite inteira. E eu virei aquele soldado, sempre alerta, né? Qualquer barulho me despertava, ou ele aparecia no quarto, ou ele ficava acordado agitadinho, fazendo uns barulhinhos no quarto dele, ou tinha xixi, aí tinha que troca roupa de cama, troca tudo. Enfim, eu virei uma mãe zumbi. Fora as demandas dele, né? Como uma criança que tem uns cuidados, precisa de ter uns cuidados extra, apesar que ele sempre foi um menino maravilhoso, mas tem a condição do autismo, que é um agravante. Depois veio a Rosa, então mais um tempo sem dormir, mas ela rapidinho aprendeu a dormir, teve umas fases de pesadelo, assim, que aí eu passei a usar quando a aromaterapia, né, já chegou lá em casa, aí a Rosa já usou o Calmer, ela usa ainda, e o Francisco, eu estava a ponto de enlouquecer, já tomando 3 remédios para minimamente dormir um pouquinho, porque mesmo quando ele dormia, eu não dormia mais, de tão nível de estresse. E a aromaterapia chegou lá em casa, através da Poli, e a gente passou a experimentar algumas coisas, com algumas dicas, a gente fez uma consulta depois com aromaterapeuta também, e a gente conseguiu chegar a uma forma de cuidar dessa agitação do Francisco, dele ficar mais tranquilo, e foi na época da pandemia, isso, e ele passar a dormir. Quando ele passou a dormir, e junto com isso, outras demandas que ele tinha, que me demandavam muito durante o dia, eu falei, opa, eu tenho que trabalhar melhor com esses olhos, estudar melhor esses olhos, para descobrir como é que faço para me cuidar também, porque tinha tantos anos que eu não me cuidava, não olhava para mim mesma, não dormia, não conseguia, a cabeça oca, não fazia nada. E aí foi que eu estudei alguns livros e cheguei nessa página aí que chama, que é uma sinergia que chama anestesia geral. Gente, super poderosas essas sinergias. Eu um dia esqueci de tomar um remédio, e aí eu falei, opa, dormi. Aí passou uma semana, eu tomei coragem, fui desmamando de um outro remédio. A gente sempre alerta, se for desmamar de remédio, conversa com o médico, explica que está usando aromaterapia, faz a coisa direitinho. E eu passei a dormir. Quando eu passei a dormir, meu filho passou a dormir, eu passei a dormir, eu virei outra pessoa. Eu era triste, cansada, mal-humorada, não tinha tempo e ânimo nem para estudar, nem para fazer uma atividade física. Não trabalhava, não tinha como, não tinha hora para isso. E eu virei a chave. Esse ciclo se rompeu. Eu passei a usar a bergamota durante o dia, o balance, frankincense, copaíba sublingual. E de noite usava essa misturinha topicamente, muito aqui nessa região dos seios, punho, nuca, passava na sola dos pés. E, e assim, impressionante como virou a chave, assim. E colocando no difusor ali algumas dessas misturas ou algumas daquelas outras lá que eu dei como sugestão. É importante dizer que quando você deixa uma misturinha pronta, geralmente igual aqui eu sugiro, algumas gotas, coloca com óleo de coco, você pega um vidro, né, vazio ou um rolô. Aqui, para essa aqui, eu tô dando uma receita para 15 ml, você tem que fazer proporção se for um vidrinho de 10. E esse que está com óleo de coco, você não põe no difusor, porque senão o óleo de coco no difusor pode danificar.
E, e assim fazendo esse conjunto, cuidando do dia, passando essa mistura, essa sinergia poderosa nos pontos de pulsação, e inalando, porque depois que eu passo, eu ficava deitada ali, inalando o que estava ali na minha mão ainda, eu passei a dormir. Então, aqui eu coloco duas receitas. O do livro, originalmente, é essa primeira aqui. Você coloca num vidro de 15 ml, você coloca 20 gotas da camomila romana, 10 do ylang-ylang, 20 do frankincense. E a outra receita que eu fui aprimorando, que aí eu passei a colocar a camomila romana, aí eu coloquei o ylang-ylang, o frankincense e acrescentei o vetiver e a laranja. Às vezes eu coloco a manjerona também. Então, né, como eu passei a entender o processo, de vez em quando eu dou uma mexida nessa misturinha. Aí eu coloco algumas gotas dessa misturinha já pronta, já fica no meu criado mútuo. Quando eu sento na cama para dormir, eu pego, uso, passo, espalho e inalo. Então, sugiro fortemente, como eu falei, que vocês, quem tem questão de sono, aprendam a cuidar do dia, que usem sim sublingual, os óleos da terra são super seguros. O meu filho usa alguns óleos em cápsula, para quem não gosta, às vezes, do gosto dele, tem uma opção de você colocar umas gotinhas em cápsulas vazias, mas o uso sublingual é mais efetivo, ele cai na corrente sanguínea mais rápido, tem uma absorção diferente, assim como associar ao inalatório, que também rapidamente chega no seu sistema nervoso central, já trazendo aí calma, tranquilidade, já entrando a química natural, né, dos óleos essenciais, já trazendo um efeito benéfico. Para as crianças, como eu falei no início, né, às vezes as crianças também já cedo têm algum estresse, né, ou herdado ou do ambiente, né, uma tendência de personalidade, às vezes de uma agitação, ou tem algumas questões, né, mais sérias ou não. O Kit Kids é um kit que vem vários olhinhos, eu falei aqui do Calmer, mas vem vários olhos que a própria criança pode ter uma autonomia. Eu tenho uma aula com a Ana Laura, acho que está no Instagram, que a gente fala do Kit Kids, os meninos dela usam muito. E são vários óleos que cuidam ali de questões do dia. Então, óleos que vão tratar essa questão da ansiedade, óleos, esse calmer para dormir, óleos para quando a criança machuca, tiver com dor, poder passar. E, além desses, né, para as crianças, óleos que são muito importantes e poderosos são o frankincense, a lavanda, o juniper berry, a camomila romana, a manjerona, a laranja e o baus. São óleos que eu indico para as crianças. Aí, para a gente fazer essas sinergias, para a gente usar no difusor, para a gente passar neles, esses do Kit Kids já vem pronto para passar na pele. Como eu falei, a própria criança pode aprender. Ele vem com umas tampinhas coloridas que a própria criança já passa a associar o cheiro, a cor, à questão que ela precisa cuidar. É muito legal. E cuidar dessas questões, que crianças às vezes têm essa questão do pânico, né, do terror noturno. Esses olhos são alguns olhos que a gente pode ajudar e a gente tem vários relatos de crianças que realmente, e lá em casa também, a Rosa teve uma época de muito pesadelo, com os olhos rapidamente ajudam e trazem um relaxamento para a criança. Existem, né, outros kits prontos, como esse do kit das emoções, onde também tem várias sinergias aí já prontas para você cuidar tanto do dia quanto da noite. Eu quis lembrar, não vou falar deles aqui, que outras aulas falam dele. E aqui eu tenho um esqueminha, assim, com algumas dicas de misturinhas que eu gosto de passar para as pessoas, para os clientes, que são dicas para você ter, imprimir, ou deixar fácil, que às vezes ajudam ali a você pensar qual óleo que eu vou pôr no difusor. Então, são algumas dicas
que eu dou aqui. E aqui é uma foto lá de casa, fotos, né, lá de casa. O Calmer, né, no quarto com a Rosa, minha menina. É o meu difusor do lado da minha cama, no meu criado mudo. Eu estou mostrando aí como a fumaça fria, né, é ampla e poderosa. E eu deixo ele programado para ele ficar a noite inteira. E ele desliga automaticamente quando a água acaba. Ou você, se vai estudar alguma coisa, você pode programar de deixar ele ligado uma hora só, ou duas. E o quarto do meu filho, que ali eu mostro em cima de um brinquedinho dele, fica o difusor toda noite. E o Francisco tinha um sono tão leve que se a gente assim andasse no corredor, só o barulho da porta do corredor sendo aberta já era um gatilho dele acordar. Então, recentemente agora, a gente consegue entrar para ver se está tudo bem lá com ele, fechar uma janela, ou fazer alguma coisa lá no quarto com ele, pegar uma toalha, alguma coisa que às vezes fica no quarto dele. E eu entrei no quarto esse dia e tirei uma foto com flash. E aí deu aquela super luz e ele nem mexeu, não viu. E, ou seja, isso é uma coisa incrível, que quem me conhece, conhece a nossa história. Isso, essa questão do sono era super dramática e isso me colocava num nível assim, de estresse e tensão louco. Ele ia chegando de noite, eu já ia pensando, pronto, mais uma noite que eu não vou dormir, que ele vai acordar, e eu estou morta de cansada, e eu precisava dormir, e aí não dormia, e acordava uma, tudo bem, duas, três vezes, pronto, não dormi de novo, eu já acordava mega cansada, enfim. Só quem vive uma privação de sono sabe. Mas são águas passadas, então eu acho que eu conquistei isso para mim, para minha família, e eu gostaria de ajudar que você também conseguisse. E eu agradeço a atenção de todos e desejo que todos tenham bons sonhos. E eu vou interromper aqui a gravação e vou ver aqui no chat que algumas pessoas colocaram algumas coisas, vou fazer um sorteio e tirar algumas dúvidas e me coloco à disposição. Esse é meu Instagram, meu telefone, para quem quiser entrar em contato. E agradeço a atenção de todos. Se você conhece alguém que não dorme bem, compartilhe essa aula para ela e quem sabe ela também vai ser ajudada. Obrigada.